Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada. Aula de hoje, ação civil pública. A ação civil pública que já caiu no nosso exame de ordem, uma peça que tem legitimados certos específicos, uma peça boa para você fazer. Não é ruim, é uma das nossas petições iniciais, é uma peça que traz tranquilidade, você vai ver que todos os pedidos são marcadinhos, todos os pedidos são muito bons de nós estruturarmos. Temos algumas peculiaridades apenas, como demonstração da legitimidade ativa, assim como a ação popular. Ela é uma peça muito parecida com a ação popular. Inclusive o propósito dela. É parecida com a ação popular. A diferença é que a ação popular é proposta pelo cidadão, pelo indivíduo, pela pessoa natural, né, que seja brasileira e que esteja com os direitos políticos em dia. Já a ação civil pública é proposta por uma das pessoas jurídicas legitimadas, lá do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Então, nós vamos passar a ver aí as principais disposições referentes à ação civil pública, vamos ver a estrutura da ação civil pública e vamos fazer uma ação civil pública para você ficar com ela, pronta com ela, bisurada para a sua prova. Beleza, gente? Olha só, tá na tela para vocês, acompanhe comigo, nossa ação civil pública. Ela tem um fundamento constitucional para o Ministério Público. Para o Ministério Público, ela tem fundamento constitucional aqui no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Mas veja, apenas para as ações propostas pelo Ministério Público. Deixa eu abrir aqui a nossa Constituição e mostrar isso para vocês. Olha só, vocês verão aqui no artigo 129, uma das incumbências do Ministério Público, justamente o ajuizamento da ação civil pública. Tá? O ajuizamento da ação civil pública. E nós vamos ter um fundamento específico para a OAB. Tá? Para a OAB nós também teremos um fundamento específico lá no Estatuto, já mostro para vocês. Veja comigo na tela, Constituição Federal, artigo 129, inciso 3. São funções institucionais do Ministério Público. Olha só, aqui você terá promover o inquérito civil, que é prévio a uma ação civil pública, nem sempre terá, mas ele é prévio, promover um inquérito civil, e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então está aqui um fundamento constitucional para o Ministério Público. Para a sua cliente, como o seu cliente não vai ser o Ministério Público, a sua cliente será o fundamento legal na Lei 7347. Deixa eu pegar aqui também, pega esse artigo 129, inciso 3 aqui, esse que nós pegamos, e coloca um vide aqui. Coloca debaixo dele assim, ó, vide art. 5º da Lei 7347. E vamos colocar um outro vide aqui também. Qual é o outro vide? Para a OAB. Deixa eu pegar aqui o Estatuto da OAB. Que nós vamos ter fundamento específico lá também. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Você desce lá para o artigo 54 do Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB é a Lei 8906 de 94. Olha comigo, compete ao Conselho Federal. Aí você vem baixando, e chega aqui no 14. Esse inciso 14, ele é fundamento para todas as ações promovidas pela OAB. Lembrando que a OAB, como tem dentre suas atribuições legais a proteção da ordem jurídica, ela pode ajuizar todas essas ações aqui, não só no interesse da sua categoria. Essa é uma grande diferença da OAB. Então a OAB ela pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos. Ação civil pública, olha só, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei.
A OAB, ela tem um propósito, como eu disse, de proteger a ordem jurídica. Em virtude disso, a OAB não necessita demonstrar afinidade temática para o ajuizamento da ação civil pública, tampouco para o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil não se limita apenas aos direitos da categoria. Já disse o próprio Supremo Tribunal Federal, disse, olha, a OAB tem entre suas missões a defesa da ordem jurídica. Para defender esta ordem jurídica e tantos outros, deixa eu mostrar para vocês aqui onde está esse fundamento, você vai já marcar ele aí. Olha só, está aqui no artigo 44, olha aqui na tela, ó. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade a OAB uma autarquia, tá? Uma autarquia corporativista. Já disse o STF isso. Então, veja, tem como finalidade, olha o 1, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura das instituições jurídicas. Na defesa desses elementos aqui, que constitui finalidade legal da Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode ajuizar ação civil pública, mandado de segurança coletivo, que não se restringam apenas aos interesses ou afinidade temática. Interesse de sua categoria no mandado de segurança coletivo, como exige o artigo 21 da Lei 12.016, e afinidade temática, ou seja, que ela esteja dentro que contenha no seu estatuto jurídico as missões previstas aí no artigo 1º da Lei 7347, que vão ter lá, né, o cabimento da ação civil pública, beleza? Então, apenas para nós mencionarmos isso é importante, dificilmente vai cair uma ação civil pública que a OAB seja o teu cliente, né? Mas se cair, você tem que estar ligado que tem esse fundamentozinho específico e infraconstitucional, ok? Então, para nós, o fundamento, aquele, vem perante Vossa Excelência com fundamento, estará em um dos incisos do artigo 1º da Lei 7347 de 85. É aqui, um dos incisos, me desculpe, do artigo 1º da Lei 7347 de 85. E como nós marcamos aqui, o artigo 54, inciso 14, traz especificamente ao caso da OAB. Perfeito, gente? Cabimento. Para que cabe a ação civil pública, né? Para que tem esse cabimento da ação civil pública? Ela objetiva 3 coisas. E aí eu quero que você compreenda comigo. Ela objetiva impor a quem ocasionar um dano aos elementos do artigo 1º, impor uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer ou uma condenação em dinheiro. E dentre esta obrigação de fazer, encontra-se a determinação para que o poder público anule um ato lesivo. Calma, vamos pegar aí, abra sua Lei 7347. Quero mostrar para vocês quais são os bens jurídicos tutelados pela ação civil pública, que estão no artigo 1º, e o que é o objeto principal. Para que cabe esta ação? O que eu tutelo? Tá? Vocês verão agora aqui, olha só. Então, a Lei da Ação Civil Pública é a 7347 de 85. Aqui no artigo 1º estão os bens jurídicos tutelados pela ação civil pública. E aí você tem que demonstrar que cabe ação civil pública para reparação de dano causado. Aí vem esses elementos, ó. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade. Passa aqui, ó, um marca-texto e um traço simples aqui de baixo. Ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. Pessoal, a ação civil pública ela nasceu com o propósito de ser uma ação de responsabilidade.
uma ação exclusivamente para impor uma condenação em dinheiro para quem causou o dano, impor obrigação de fazer ou não fazer. E aí você não pode esquecer, dentre esta obrigação de fazer ou não fazer, o poder público poderá ser compelido a anular um ato. O juiz não anula um ato na ação civil pública, viu? O juiz não anula. O juiz não diz assim, ó, anulo o ato administrativo da administração. Isso não faz. Ele determina que a administração anule, porque ela tem um caráter mandamental aqui, mandamental, e não anulatório. Já vou mostrar. Então, olha só. Artigo 1º, rege-se por esta lei. Meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso e coletivo, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. Veja, os casos de dano ao patrimônio público, de dano ao erário, de desvio de recursos públicos, de malversação de recursos públicos são corrigidos pela ação civil pública, aqui com base no inciso 8. Aqui, com base neste patrimônio social, também englobam as ações que têm por objetivo a proteção dos direitos sociais como moradia, educação, saúde, alimentação, transporte, todos aqueles direitos sociais do artigo 6º são protegidos aqui por este inciso 8º. Então, quando é ajuizada uma ação civil pública para compelir o poder público a construir uma escola, quando é ajuizada uma ação civil pública para compelir o poder público a fornecer tratamento de saúde para a população, essa ação ela não tem um caráter individual para uma pessoa, mas é aquilo assim, ó, o hospital público está um caos, não tem atendimento de saúde para ninguém, aí o poder público, geralmente o Ministério Público vai lá e ajuiza uma ação determinando ao poder público que regularize aquela situação, obrigação de fazer, tá? Então, aqui neste artigo 1º, você tem que lembrar, é o cabimento, fundamento, você vem bem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 1º, inciso, vamos pegar isso aqui, ó, 8º da lei 7347, fundamento e cabimento. Você tem que demonstrar que cabe ação popular para buscar a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, vamos dizer que fosse o meio ambiente, está aqui. Beleza? Então, fundamento e cabimento aqui no artigo 1º. Aí, nós teremos aqui, pessoal, olha só, no artigo 3º, a natureza da ação. Passa um marca-texto nele, ó. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. É isso. Você entendeu? Então, como regra, ela não tem um fim anulatório. Agora, nunca esqueça disso, porque pode ter. Se for um contrato lesivo ao patrimônio público, cabe liminar aqui na ação civil pública, tá? Eu consigo suspender esse contrato, suspendo, porque é um ato lesivo ao patrimônio público, e em pedido principal, que esse juízo determine que a autoridade pública ou que o poder público anule o ato lesivo ao patrimônio público. Aí a ação passa a ter um caráter de obrigação de fazer. Olha, poder público, você tem uma obrigação de anular. Faça a anulação e não eu, juiz, anulando. Esse foi o pulo do gato para conseguir fazer com que a ação civil pública tivesse um fim anulatório, porque ela não nasceu com fim anulatório, ela nasceu com fim de responsabilização de perdas e danos, só perdas e danos. E aqui o artigo 3º é claro que a ação poderá ter como objeto condenação em dinheiro, uma indenização, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aí disse, opa, tudo bem, eu não posso anular, mas se eu determinar para o juiz, para a administração, que ela anule, aí pode.
aí ela poderá anular. Ok? Desça para o artigo 5º. Eu quero que vocês compreendam bem com a gente que esta ação civil pública, ela segue este rito próprio com aplicação subsidiária do CPC. Nunca esqueça disso. E a gente aplica muito o CPC na ação civil pública. Por quê? Porque várias disposições não tem aqui na lei da ação civil pública. Aí eu vou buscar no CPC. Por exemplo, só, não chegamos nisso ainda, mas só para dar um exemplo para vocês. Prazo para apresentar contestação. Pode virar de cabeça para baixo a lei da ação civil pública, você não vai encontrar. Não tem que será citado para apresentar contestação em tantos dias. Não tem nela. Qual é o que se aplica o que então? O prazo de 15 dias lá do CPC da contestação. Por isso, muitas disposições aqui vão ser de aplicação subsidiária do CPC. A gente não pode perder isso de vista nunca, ok? Vamos para o artigo 5º. Olha o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública na tela comigo. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. Esqueça essa ação cautelar. Aqui ela estava no parágrafo 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins dessa lei. Esqueça a ação cautelar aqui, com o novo CPC. Para nós é a ação principal aqui, ó. Tem legitimidade para propor ação principal. Aqui no artigo 5º está o tópico da legitimidade ativa. Da legitimidade ativa. Você tem que demonstrar que o teu cliente tem legitimidade ativa para propor ação principal. Olha o verbo, né? Aqui, ó. Propor. Vem perante Vossa Excelência propor ação civil pública. Passa aqui um tracinho simples de baixo, ó. Ministério Público, que não será cliente de vocês. Defensoria Pública, que não será cliente de vocês. União, Estados, Distrito Federal e municípios, que não será cliente de vocês. Autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, que não será cliente de vocês, tem advogados próprios. A associação, que será cliente de vocês. Aqui tá, né, uma das principais, aqui, ó, a associação, pintou a associação, meus amigos, você já tem que acender a luz vermelha. Para nós, associação, quando é nosso cliente, ou será um mandado de segurança coletivo, ou será uma ação civil pública. Professor, ela pode ajuizar uma associação, pode ajuizar um mandado de segurança individual? Claro que sim, né? Às vezes ela até busca a tutela de um direito líquido e certo dela, da associação em si, não dos seus associados. Ela foi lá e teve uma multa aplicada ilegalmente por um fiscal de posturas, e ela quer anular essa multa. Pô, vai ajuizar o mandado de segurança individual, em nome dela, a associação, não dos associados. Ah, professor Felipe, a associação ela pode ajuizar uma ação indenizatória? Claro, se ela, a associação, sofreu um dano moral, um dano, né, patrimonial. Imagina, tá lá um carro da associação se deslocando, vem um carro do município e pum, destrói o carro dela. Quem é que vai ser a autora? A associação, ela que é dona do carro. Então ela pode ajuizar uma ação indenizatória. Mas a OAB não vai botar isso. Quando a OAB colocar associação, ou será... Você vai fazer toda a análise. Ou será para um mandado de segurança coletivo, e aí ela vai dizer que quer o rito mais célere e que não precisa de ilação probatória, ou a ação civil pública. Então, a associação que concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. Presta atenção, para mandado de segurança coletiva é necessário estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Aqui é necessário que esteja apenas constituída. Obviamente que se ela estiver em funcionamento é muito melhor, e a FGV vai trazer, né, que ela é legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. E a afinidade temática aqui, a afinidade temática, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Ou seja, tudo aquilo do inciso 1 tem que ter afinidade temática. Ela tem que ser uma associação que tem que incluir algum desses temas dentro de suas finalidades institucionais.
Ou seja, aqui você acabou de ver a legitimidade ativa. Você tem que abrir um tópico da legitimidade ativa, ó. Ok? Vamos marcar um pedido que você tem que fazer sempre aqui, olha aqui, ó. Olha o parágrafo primeiro. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Por que você já vai marcar isso aqui? Por quê? Porque você vai ter que pedir a oitiva do membro do Ministério Público. Obviamente que como não é ele o autor da ação, você vai pedir justamente a sua oitiva. Certo? Até aqui, tudo ok? Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. Aqui. Já trago para vocês. Professor Felipe, eu preciso, professor Felipe, abrir um tópico da ou colocar um item da legitimidade passiva. Preciso colocar isso, um tópico da legitimidade passiva do órgão que está ali, do agente público que está ali, como que funciona a legitimidade passiva. Quem tem? Vamos aqui para a nossa tela. Olha só, pessoal. Nessa ação civil pública, a ação será proposta contra as pessoas jurídicas que estão ocasionando dano. Contra as pessoas jurídicas que estão ocasionando dano. Como, por exemplo, tá? Está lá a União e uma empresa celebrando um contrato lesivo. Quem será réu nessa ação? A União e a empresa. Está lá, se mencionar o nome da União, né? Se mencionar o nome da União, de uma autoridade administrativa e de uma empresa, um particular beneficiário. Coloque os três. Coloque a União, coloque a empresa e coloque a autoridade também. Até aqui, tudo certo, pessoal? Entenderam? Isso é muito importante. Muito importante para você conseguir entender. Coloque sempre os três. A lei não traz. Ela não traz assim, a ação será proposta como tal, como se aplica lá, como tem na ação popular. Então você coloca, tem a legitimidade ativa e você coloque como réu quem aparecer no problema ali como réu. Foi o prefeito João da Silva, o município Alfa e a empresa Beta. Coloca os três como réus. Sem medo de ser feliz. Coloque sempre os três. Outro ponto, eu bati com vocês aqui o cabimento, o fundamento, o cabimento, a legitimidade, falei da legitimidade ativa e da legitimidade passiva, a competência, tá? A competência é sempre do juiz de primeiro grau, Olha só, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Está aqui no artigo 2º, olha aqui o artigo 2º, ó. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Então aqui, pessoal, você vai ajuizar no local da coisa. Tá? Ponto importante aqui, no local da coisa. No juiz de primeiro grau, não existe foro por prerrogativa de função na ação civil pública. Não existe foro por prerrogativa de função. É possível medida liminar na ação civil pública? Sim. E aqui nós vamos ter duas coisas. Medida liminar e imposição de multa diária pelo descumprimento. Você vai marcar os dois dispositivos, o 12 e o 11. Deixa eu ir para eles, olha só. Está aqui. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia, ou seja,
inaudita altera pars é possível, você pedir inaudita altera pars sem ouvir a parte contrária, em decisão sujeita a agravo. Toda a medida liminar, toda decisão sobre medida liminar é passível de agravo, toda ela. Então, poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Aí você vai ter aqui em cima a multa, olha aqui no 11, ó. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária. Passa um traço simples aqui. No descumprimento da liminar cabe multa diária, ó. Multa diária se esta for suficiente ou compatível, independente de requerimento de autor. Independente do requerimento, mas você vai aqui, você vai pedir esta multa, ó. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado o descumprimento. Entendeu? Desde que descumprir a decisão, essa multa, ó, você passa um traço simples e passa um marca-texto aqui embaixo, ó. Desde o momento em que descobriu, cabe a multa, mas só vai pagar ao final. Então, cabe medida liminar com base no artigo 12. E o que eu tenho que demonstrar nesse artigo 12? Fumaça do bom direito e perigo da demora. Probabilidade do direito, perigo de dano. Sempre que você botar essas palavrinhas mágicas, está presente a probabilidade do direito diante da série de nulidades cometidas pela autoridade ou pelo poder público, conforme se viu acima. Perigo de dano, está na iminência de ocorrer um dano e eu preciso suspender esse ato, preciso determinar que se faça alguma coisa liminarmente. Isso é muito importante. Pessoal, outro ponto aqui, é cabível, condenação, como funciona aqui? Condenação em honorários e custas, vai para o artigo 17. Olha só, está aqui no artigo 17, você vai marcar o artigo 17 e o artigo 18. 17 e 18. Primeiro, olha só. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Então, 10 vezes o valor das custas se ficar mostrada a litigância de má-fé. Marca aqui o artigo 17. Artigo 18. Nas ações que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Então, olha só, para a associação, a ação civil é gratuita. Então, obviamente que você tem que pedir a isenção da autora em custas e honorários processuais nos termos do artigo 18 da Lei 7347. Marca esses dois. Isso aqui você tem que lembrar que, assim como a ação popular, havendo má-fé, paga caro, e o artigo 18 que te dá a isenção. Artigo 18. Esse artigo 19 aqui, ó, ele trata da aplicação subsidiária do CPC. Aqui era o CPC antigo, leia-se o novo. Leia-se o novo. Então, marca aí o 17 e o 18. A gente não pode perder eles de vista de jeito nenhum. Combinado? Sentença, pessoal. A sentença, como eu falei, ela tem o caráter de condenação em dinheiro, de obrigação de fazer ou não fazer. Vamos ver como fica a estrutura da minha petição inicial, para depois nós praticarmos e fazermos uma? Verifique na tela comigo. Olha só a estrutura da petição inicial da ação civil pública. Endereça para o juízo fazendário, de onde for, de primeiro grau, não tem aqui prerrogativa de foro.
qualifica a associação, que vai ser o teu cliente, associação tal, CNPJ tal, com sede em tal lugar, endereço eletrônico tal lugar, representada legalmente pelo senhor Três Pontinhos, documento de representação anexo, coloca isso na qualificação, constituída há pelo menos 1 ano, com finalidade institucional, a defesa do... Aí você vai descrever o objeto, entendeu? A defesa do meio ambiente, a defesa do patrimônio público e social, por intermédio, seu advogado, procuração anexa, com endereço profissional em 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, onde receberá intimações, vem perante Vossa Excelência com fundamento. Aí você vai botar artigo 1º, inciso tal, e artigo 5º, inciso tal, da Lei 73. Esse artigo 5º é o da legitimidade ativa, mas você coloca aqui como fundamento. Coloca o artigo 1º e o inciso do artigo 1º, e coloca o artigo 5º, inciso 5, que é o da associação, da Lei da Ação Civil, propor ação civil pública, com pedido liminar, se tiver pedido liminar, em face do réu particular ou pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, quem aparecer ali que está causando dano, vai narrar os fatos, os fundamentos jurídicos, demonstrar a liminar, se for o caso, mostrando a probabilidade do direito, apresentar a fumaça do bom direito e o perigo de dano irreparável. Tem que ficar sempre demonstrado o perigo de dano irreparável e a fumaça do bom direito. Aí você vai colocar, né? Comprovada, olha só, comprovada a fumaça do bom direito e o perigo de dano, faz-se, né, impera a concessão da medida liminar sem justificação prévia, peça sempre sem justificação prévia, inaudita altera par, nos termos do artigo 12 da Lei 7347, a fim de que... E aí você vai botar o que você precisa. Suspender o ato que está causando dano, determinar que o poder público plante árvores, despolua o rio, faça alguma coisa nesse sentido. Tá? Aqui é importante também na liminar, aqui é importante você também colocar o item do descumprimento sob pena diária. Ainda convém ressaltar que no caso de descumprimento da medida liminar, cabe a imposição de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei 7347 de 85. Na estrutura agora, no nosso próximo bloco, a gente vai ver. Quero que vocês coloquem aí os pedidos, olha só. Ante o exposto, requer a concessão da medida liminar, uma vez preenchidos os requisitos legais, a fim de que, você vai olhar o problema, marca o artigo 12, onde está a liminar, a citação do réu por intermédio de sua representação judicial para querendo apresentar defesa no prazo legal de 15 dias. Aqui que eu falei para vocês, não tem prazo de contestação na Lei da Ação Civil Pública, então o prazo é de 15 dias do 335 do CPC. Você pode colocar aí, né, pega um artigo que você não vai esquecer, pega aquele do Ministério Público e bota debaixo assim, vide art 335 do CPC, para você lembrar que você não pode esquecer de pedir a citação dos réus para contestar. Não pode. Tá? A intimação do representante do Ministério Público, aqui o artigo 5º, parágrafo 1º, a procedência do pedido, confirmando a liminar para a condenação definitiva, lá do artigo 3º, obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou condenação em dinheiro. A juntada da prova documental, está no 320 do CPC. Aqui eu vou dar um bizu, você vai marcar outro dispositivo também, é do Ministério Público, mas vale pra gente, Deixa eu pegar aqui, o artigo 8º. Olha aqui o artigo 8º. Marca aí o artigo 8º, você vai passar um traço simples para você não esquecer do pedido, né, da prova documental que tem e tal. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Então, passa um traço simples de baixo para você lembrar da juntada da prova documental. Pede a juntada da prova documental e a produção de todas as provas não proibidas no direito.
Porque a ação civil pública tem instrução. Diferente lá do mandado de segurança, né, que não tem dilação probatória, aqui tem prova pericial, prova testemunhal, o que for preciso produzir de provas, pode produzir aqui. Então, pede a juntada da prova documental, a produção de todas as provas admitidas em direito, a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. Os réus serão condenados. Os réus serão condenados. Artigo 85 e 82 do CPC. Os réus pagam. Então você vai pedir a condenação dos réus e vai pedir a isenção do teu cliente, igualzinho a ação popular. São duas ações gêmeas em pedidos. Duas ações gêmeas. Lembra sempre, ó, o réu paga, porque eles causaram dano ao patrimônio público, ao patrimônio social, eles vão pagar, inclusive as custas dos honorários. A associação autora só vai pagar se tiver de má fé. Agora, estando de boa fé, você vai pedir a condenação dos réus aos pagamentos de custas e honorários processuais, a isenção da associação, uma vez presente a boa fé, você vai colocar uma vez presente a boa fé, a sua isenção em custas e honorários, a condenação de multa diária, como eu falei para vocês, marca lá no artigo 11, se for uma matéria que verse sobre idoso, sobre criança, sobre licitações e contratos, você vai pedir a prioridade de tramitação. Manifesta desde já desinteresse em audiência de mediação ou conciliação, embora entenda que não seja cabível, aplica-se subsidiariamente o CPC, então você manifesto desde já total desinteresse na audiência de mediação e conciliação. Dá-se a causa ao valor de R-cifrão 3 pontinhos, nestes termos pede deferimento, local data, advogado OAB. Essa é a estrutura da nossa ação civil pública. Uma ação muito bacana de fazer, uma ação muito parecida com a ação popular, é uma irmã gêmea, só que é da associação. No próximo bloco nós vamos fazer uma do zero, para você ver a estrutura, para você ver certinho a ação civil pública. Eu aguardo todos vocês na sequência.